E pegando esse embalo aí, eu queria que o João, o Marco, contasse um pouquinho daquela história, daquele relato. Eu acho isso, de tudo que foi falado, de todo o caso Varginha, é um dos ápices, né? A suposta comunicação entre uma das criaturas e os médicos, né? Como que isso aconteceu? Como é que vocês tiveram essa informação? E qual teria sido essa comunicação? Ah, legal. Então essa acho que foi aquele contato que foi escrito no livro do Roger Lear, né? Acho que é UFO Crash em Brasil, alguma coisa assim, que é o livro do Roger Lear, porque o Roger Lear teve aqui no Brasil em 2002 e o Birajara Franco Rodrigues, junto do filho dele, o Rodolfo, né, na época que, né, ele já falava muito bem inglês fluente, ele fez a tradução. E o Birajara na época, né, assim, vamos dizer assim, encontrou, na verdade, viabilizou pro Dr. Roger Lear entrevistar a todas as testemunhas da época que ele tinha conhecimento ali, que aceitaram naquela semana. Então, o Roger, inclusive, ele fez um documentário, que parte desse documentário caseiro que o Roger Lear fez em 2002 tem partes de trechos no documentário do James Fox, porque alguns tempo antes de o Roger Lear falecer, ele falou pro James que ele teria que pegar prestar atenção naquele material. E o James, como estava muito ocupado com as coisas dele, ele não se arrepende hoje da época na correria. Ele não sabia que o Roger Lear estava doente. Infelizmente o Roger Lear faleceu, só que enviou esse vídeo para ele. Daí lá você tem uma entrevista inédita que é com a Valéria, que é a esposa do Xerez, e tem outras coisas interessantes. Só que é um pouco polêmico isso, porque assim, eu li o livro, lá estava com o James Montana, a gente teve que ler esses trechos do livro que ele fala que teve um contato, um relato que ele conversou com um dos médicos e que comenta que teve um auxílio telepático, talvez, numa fratura exposta que essa criatura teria tido. Só que ao mesmo tempo teria passado informações, inclusive filosóficas, telepaticamente para os médicos, que chegaram a emocionar na época e tal. Só que assim, o que o Roger Lear descreve, o Birajara, como é amigo nosso, né, comenta que isso não ocorreu, que isso foi uma fantasia que teria sido colocado no livro do Roger Lear, que ele não sabe de onde que esse cara maluco tirou toda essa história. A gente não teve nenhum momento conversando com o médico que teria confidencializado a ele, só que quando você lê, são muitos detalhes. E tipo assim, então é uma coisa muito estranha, porque assim, o Roger Lee, ele tem assim uma fama de ser uma pessoa fidedigna, honesta, né? Assim, inclusive na época do trabalho que ele fazia. Ele tinha um amigo que estava acompanhando ele, que não é citado, que é o Serens. O Serens, a gente entrou em contato lá quando estava lá nos Estados Unidos, quando a gente descobriu. A gente encontrou, ligamos para a família do Serens, infelizmente descobrimos que o Serens também faleceu, que o Serens podia confirmar tudo isso, mesmo que o Roger teria falecido, o Serens, como estava lá, que no momento ali do diálogo que você vê no livro, ele sempre coloca o nome do Serens. E aí a gente conseguiu conversar com o filho do Serens, só que o filho do Serens não soube, não sabia nos dizer se isso era real ou não tinha conhecimento. Lembrava que o pai dele tinha ido para o Brasil, com o Roger e tal. Então, assim, é uma coisa que o James, ele acredita muito, tanto que ele tem divulgado isso em vários podcasts, né, que ele foi, porque ele leu esse trecho e esse trecho impactou muito ele. Porque assim, quando o James veio, ele viu que tudo aquilo era real, que as testemunhas existiam, que ele conseguiu ter a oportunidade de entrevistar ele com o faro dele jornalístico, investigativo, foi muito legal também, muito bom que ele deu essa oportunidade, né, dele mesmo, que ele não acreditava nesse caso do ET de Varginha, ele achava caso totalmente fantasia, né? E aí, como ele foi se afundando assim na pesquisa, né, se aprofundando, quando ele teve em Varginha, ele ficou daquela maneira, né, extasiado também, com tudo, com quebra-cabeça ele montando, aí depois ele vem e remete a essa história do Roger Lear. Só que como ele não teve o tempo de conversar com o Roger Lear, porque o Roger faleceu, infelizmente, ele não deu tempo ali, ele fica com isso, tipo, ele falou assim, como eu
tinha que ter tido a oportunidade para conversar melhor, para ele me dar todos os detalhes, como foi aquilo, se isso realmente ocorreu, né? Agora o João pode comentar, porque o Birajara acho que comenta, né, João, que sobre isso. Eu só expliquei assim um contexto, como tá, ultimamente tem falado muito sobre isso agora, por causa do James ter divulgado isso em vários podcasts, né?